Olá pessoal, vamos falar agora um pouquinho a respeito das balanças e o uso correto das balanças em um laboratório de química, mais precisamente química orgânica. Temos aqui uma balança digital, ok, de precisão com 4 casas depois da vírgula, ou seja, o que está antes aqui da vírgula está na escala de gramas e o que está depois da vírgula está na escala das miligramas, ok? A primeira coisa que a gente deve ter o cuidado sempre é na instalação. É necessário que aquele nível de uma bolinha de água, aquele nível seja respeitado, ou seja, ela tem que estar extremamente plana para garantir o funcionamento dela. E de tempos em tempos a gente faz aqui a chamada calibração dessas balanças com alguns pesos padrões ali para ver se ela está funcionando adequadamente, ok? Com relação à manipulação delas, ela sempre tem essas portinhas de vidro aqui, a gente deve utilizar essas portinhas de vidro para acessar a parte interna. Normalmente tem uma em cima também, dependendo do tamanho que você tem que utilizar. E sempre respeite o limite máximo do qual essa balança trabalha. Tá? Essa daqui é uma balança cujo limite máximo é 250 gramas, ou seja, bastante coisa. Para fazer a pesagem, idealmente a gente deve utilizar esses vidros de relógio, por exemplo. Tá? Eu vou colocá-lo aqui. Existem outros tipos de vidraria também que você pode utilizar. Tá? Pode ser utilizado Becker ou qualquer outra vidraria, tá? Às vezes utilizamos papel também, papel manteiga, para pesar pequenas quantidades de sólidos, tá? Pesagem feita dos sólidos é feita com espátula, normal, tá? Mas o mais importante aqui é no momento em que é colocado um peso ali de vidro, bom, aqui ele vai me dar a massa desse vidro de relógio, que é 25 gramas, 25,2457. E é claro, a gente não quer saber, não estamos interessados em saber a massa dele, mas em saber a massa da substância que a gente vai colocar posteriormente em cima dele. Então, nesse momento, a gente deve fechar todo o sistema, deixar o nosso vidro bem isoladinho lá dentro e apertar nesse botão aqui da tara. Ou seja, a tara vai fazer o seguinte, vai fazer a pesagem do que quer que a gente coloque ele depois, descontando o valor do vidro de relógio, como é o caso aqui. Se não houver a possibilidade da tara, ou for uma quantidade muito pequena, aí o ideal é você anotar esse valor, depois adicionar outra coisa em cima e fazer o desconto do valor, ou mesmo pesar por diferença. Pesar com o sólido já ali dentro, depois remover o sólido com a espátula e ver o valor que sobra. Então aqui eu vou fazer essa tara. Então agora, por exemplo, está marcando zero, isso não significa que não tenha nada dentro dela, significa que o vidro foi descontado e agora a gente pode adicionar ali o nosso sólido, tá? E saber a massa dele. Aqui, por exemplo, eu não vou usar nenhuma substância química, eu vou colocar só essa tampinha ali para nós termos ideia do peso, tá? E tá ali agora ele medindo, né, o peso desse valor, a massa, tá? Sempre esperar esse valor estabilizar. A última casa é sempre a incerteza, pode demorar um pouquinho para que ela estabilize, mas agora a princípio ela parou, estão vendo? Então 2 gramas, 0,209 gramas. Vamos ver se eu tenho algo mais leve aqui para colocar, só para mostrar o funcionamento dela com algo mais leve. Aqui, por exemplo, vou pegar esse pedacinho de papel. Notem que quando eu removi aqui, abri e fechei o sistema, pode ser que ocorra uma pequena oscilação na última casa, tá? Então, nesses casos, o ideal é remover tudo, pesar novamente o vidro, fazer a tara novamente, mas aqui ele está marcando ainda zero, né? Vou colocar esse pedacinho de papel ali dentro, tá? Então vejam que aqui agora a massa daquele pequeno pedacinho de papel ainda não estabilizou. Estamos chegando aqui em 0,0312 gramas, ou seja, né, são na segunda casa depois da vírgula, significa que nós temos aí 31,3 miligramas, ok? 31 miligramas, sendo que a última casa ali, então, pertence à incerteza e ao erro, ok? Importante sempre manter essa balança limpa, ok? Não pode ter sujeira dentro dela, nivelada e bem calibrada, para garantir o funcionamento com sucesso na balança. Terminou de usar, remova tudo, e aqui importante, ó, pessoal, isso é bem importante. Ao remover tudo, mantenha ela fechada e não a deixe dessa forma, ok? Aqui ele está lendo o valor negativo da massa que estava sendo pesada, então sempre manter ela no zero para que a calibração dela não seja perdida com muita rapidez, ok? Idealmente também não devemos tirar ela da tomada, deve ficar sempre aqui ligada, ou no máximo deixar em stand-by, como é o caso aqui, ok? Para garantir a sua calibração por um tempo de vida maior. É isso por enquanto, obrigado.